Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre ecologia, mais especificamente sobre pirâmides ecológicas. Essa é a aula 6 da apostila de vocês e ela está na página 15. Bom, então vamos entender um pouquinho como que funciona as pirâmides ecológicas. Mas primeiro, para a gente entender as pirâmides ecológicas, a gente tem que entender o que é uma cadeia alimentar. Bom, a cadeia alimentar ela vai ser a relação, então, entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Então, numa cadeia ecológica, a gente vai ter alguns níveis tróficos, que a gente chama. Então, a gente vai ter o primeiro nível trófico, que são os produtores, o segundo nível trófico, que vão ser os consumidores, e os decompositores, que são o último nível trófico. Então, vamos entender. Aqui na imagem, a gente tem aqui os produtores, que geralmente vão ser as plantas, podem ser tanto aquáticas quanto terrestres. Essas plantas elas são os produtores por quê? Porque elas são autotróficas, né? Então elas conseguem fazer a produção do seu próprio alimento através da fotossíntese. Então por isso na cadeia alimentar, a cadeia alimentar sempre vai começar pelos produtores que são as plantas, porque são eles que produzem a energia necessária para o ciclo todo continuar. Então, depois dos produtores, a gente pode ter aqui os consumidores primários, no caso aqui são as borboletas que vão comer essas plantinhas. Depois a gente tem o consumidor secundário, nesse exemplo aqui a gente tem um sapinho que vai comer essas borboletas. Depois a gente tem o consumidor terciário, que vai ser uma cobrinha que vai comer o sapo. E no final de todos os ciclos de cadeia alimentar, a gente vai ter fungos e bactérias, que são os decompositores. Eles vão decompor os corpos desses animais, vão decompor os resíduos que esses animais produzem. Então os fungos e as bactérias eles vão finalizar toda essa cadeia alimentar. Então voltando, a cadeia alimentar nada mais é do que a cadeia no caso uma cadeia que a gente vai entender por onde a energia vai passar. Então a energia produzida aqui pelas plantas passa para a borboleta, que passa para o sapo e para a cobra, e depois para os decompositores através da alimentação, tá? Então aqui a gente tem os níveis tróficos, tá? Não se esqueçam, os produtores, os consumidores, a gente pode ter lá o consumidor primário, secundário, terciário, e depois os decompositores que vão finalizar essa cadeia alimentar. Bom, mas e o que são essas pirâmides ecológicas então? As pirâmides ecológicas nada mais é do que uma representação gráfica dessa cadeia alimentar. Então a gente vai ter uma pirâmide, uma representação gráfica, que vai representar essa cadeia alimentar que a gente entendeu agora como que funciona. E a gente tem três tipos de pirâmide. A gente vai ter a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Então vamos começar aqui pela pirâmide de números. A pirâmide de números ela vai representar a quantidade de indivíduos que tem em cada nível da cadeia alimentar. Ou seja, quantos indivíduos tem lá que são produtores, quantos indivíduos que são consumidores primários, quantos indivíduos são os consumidores secundários e assim por diante. Em alguns casos, a gente pode entender que essa pirâmide ela vai ser invertida. Então, vamos entender primeiro a pirâmide normal. Aqui a gente tem uma pirâmide, aqui a base é maior, o meio é intermediário e a parte de cima é menorzinha. Então, essa pirâmide aqui ela está seguindo os moldes certinhos. Então, aqui a gente vai entender que a pirâmide de números é relacionada à quantidade de indivíduos dessa cadeia. Então, aqui no caso, a gente tem 1000 plantas que alimentam 300 gafanhotos, que alimentam 20 aves. Então essa pirâmide ela segue aqui um padrão de um formato de pirâmide mesmo. Então a gente tem os produtores, os consumidores primários e os consumidores secundários. Após eles aqui vão ter os decompositores, tá? Então essa pirâmide aqui ela segue um padrão. Já a pirâmide aqui de baixo, ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque aqui no caso a gente pode ter uma representação diferenciada. Aqui no caso, nessa primeira pirâmide, eu falei que 1000 plantas. No caso dessas 1000 plantas aqui, a gente vai estar especificando plantas pequenas, por exemplo, grama, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem 1000 gramas que vão alimentar 300 gafanhotos e 20 aves. Mas a gente pode ter também árvores, As árvores, no caso, são plantas muito grandes que vão alimentar uma quantidade muito grande de insetos, por exemplo. Então a gente tem essa pirâmide aqui de baixo que é um pouco diferente. Nela, vocês percebem que a base aqui dos produtores é um pouco menor do que a dos consumidores primários. Por quê? Porque aqui a gente tem 3 IPs. IPs são árvores muito grandes, e esses 3 IPs têm a capacidade de alimentar 1000 besouros, que tem a capacidade de alimentar 20 aves. Então aqui no caso, a pirâmide de números ela vai depender do tamanho no caso do produtor, do tamanho dos nossos consumidores, para a gente entender como é que funciona essa pirâmide. Igual eu falei no primeiro exemplo aqui, essa pirâmide ela segue os tamanhos certinhos, por quê?
Porque essas 1000 plantas que a gente tem aqui nos produtores seriam plantas pequenininhas. Então 1000 plantas pequenininhas vão alimentar 300 gafanhotos que alimentam 20 aves. Já na pirâmide de baixo, a gente tem 3 ipês, que são árvores imensas, que vão alimentar 1000 besouros, né, uma quantidade muito maior, e que vão alimentar 20 aves. Então a gente, na pirâmide de números, elas podem ter esses dois estilos. A gente pode ter uma pirâmide que segue uma sequência aqui bonitinha, e uma pirâmide, né, que no caso essa de baixo, né, por ter uma árvore que vai alimentar muitos animais, ela vai ter um padrão um pouco menor, tá? Então a gente tem esses dois números. Então lembrando, a pirâmide de número, ela vai quantificar a quantidade de indivíduos que tem em cada nível, no nível de produtores, de consumidores primários, secundários, assim por diante. E a pirâmide de biomassa? A pirâmide de biomassa, ela vai medir a quantidade de massa corporal dos indivíduos dessa cadeia. Então aqui a gente mede a biomassa desses indivíduos pela gramagem, né, pela grama, ou seja, né, o quilo desses animais. Então aqui no caso a gente não vai relacionar o número de indivíduos, a gente vai relacionar a massa corporal deles. Então aqui no caso dessas pirâmides de biomassa, geralmente os produtores sempre vão ter uma quantidade maior. Por quê? Porque se a gente pegar aqui um campo vasto, por exemplo, de grama, ele vai ter uma quantidade muito maior de peso do que 1000 gafanhotos, do que 100 sapos e do que 10 aves. Né? Então a pirâmide de biomassa ela é computada pela massa corporal desses indivíduos, tá? Em cada nível trófico aqui. Então aqui no nível trófico primeiro de produtores, a gente tem aqui 10.000 gramas, né, que seriam o peso, né, dessa grama aqui. Depois a gente teria aqui 1.000 gramas de gafanhoto, 100 gramas de sapo e 10 gramas de ave, por exemplo. Né? Então esse aqui é um exemplo bem hipotético, né? Mas ele é para vocês entenderem que no caso dos produtores aqui na pirâmide de biomassa sempre vai ter uma quantidade maior, né? Porque a gente vai representar aqui o peso dele. E por último a gente tem a pirâmide de energia. A pirâmide de energia ela vai representar a quantidade de energia que é distribuída em cada nível. Então o que a gente precisa entender aqui? Primeiro de tudo a gente tem que lembrar que numa cadeia ecológica, né, a gente tem os produtores que são os primeiros dessa cadeia. Esse produtor ele vai adquirir a energia através da fotossíntese, né, através da energia do sol. Né? Então a planta ela vai fazer a fotossíntese e ela vai adquirir energia para ela. Então aqui no caso o produtor ele sempre vai ser o que tem a maior quantidade de energia. Então se a gente pegar aqui a pirâmide de baixo, vocês vão ver, no caso aqui a parte de baixo dessa pirâmide ela é maior por quê? Porque os produtores sempre vão ter uma quantidade maior de energia. A energia que a gente mede aqui a gente chama de caloria. Então no caso aqui, as plantas, né, os produtores vão ter a maior quantidade de caloria. Os animais que vão se alimentar dessa planta, que vão ser animais herbívoros, por exemplo, eles vão adquirir uma quantidade menor dessa energia e eles vão passar uma quantidade menor ainda para o próximo nível trófico. Por quê? Porque essa energia ela vai ser perdida, né? Porque o animal ele vai utilizar parte dessa energia, uma parte da energia também é perdida em forma de calor, em forma de transpiração, então o próximo animal da cadeia ele vai se alimentar muito pouco, né? Ele vai ter poucas calorias, né? Então o que a gente fala? A gente fala o seguinte, o produtor então ele vai ter a quantidade maior de energia, porque é ele que produz a energia. O consumidor primário, que vai ser aqui um herbívoro, ele vai adquirir uma quantidade boa de energia, mas não tanta quanto a planta produziu, né? Porque a planta ela vai utilizar a parte da energia, e a parte da energia que ela produziu também é dissipada em forma de calor e de transpiração. Então o animal aqui que consumiu essa primeira planta, ele ainda está em vantagem, ele ainda adquiriu bastante energia. Então esse animal aqui, o consumidor primário, ele não precisa se alimentar de uma grande quantidade dessa planta, porque pouca quantidade dessa planta já vai dar energia suficiente para ele. Já o consumidor secundário, que vai se alimentar desse animal herbívoro, ele precisa de uma quantidade maior, né, de carne, no caso desse animal, para ele poder adquirir essa energia. Por quê? Porque esse animal aqui, ele utilizou a energia da planta e uma parte dessa energia foi perdida em forma de calor e transpiração. Então a energia que ele vai dispor para o animal secundário, aqui o consumidor secundário, que é o animal carnívoro, vai ser uma quantidade menor. Tá? Então vocês têm que entender isso. No caso, o produtor ele vai produzir energia, então ele vai ter praticamente 100% da energia. O animal que se alimentou dele vai adquirir uma quantidade boa de energia, mas ele não vai passar uma grande quantidade para o próximo nível trófico, porque parte da energia ele utilizou no metabolismo dele e parte da energia ele perdeu por transpiração e pelo calor, né? Então o animal aqui, o consumidor secundário, ele vai adquirir uma quantidade menor de energia, por isso ele precisa comer mais para ele conseguir a energia que ele precisa.
Tá? Então, a pirâmide de energia é isso, ela vai medir a quantidade de energia que é passada por essa cadeia ecológica. Só que é importante vocês lembrarem que numa pirâmide de energia a gente não consegue ter muitos níveis tróficos, porque quanto mais níveis tróficos ter, menos energia a gente vai ter. Ou seja, o animal, o consumidor primário que se alimentou da planta, ele vai ter uma quantidade de energia boa. O secundário já vai ter uma quantidade mais ou menos. O terciário já vai ter pouca quantidade e no máximo ali, até o quarto ou quinto nível que a gente consegue ter um pouco de energia. Acima disso, a gente já não vai ter mais energia para distribuir. Então, uma cadeia de energia, né, uma pirâmide de energia, ela vai ter no máximo 5 níveis. A gente vai ter o produtor, consumidor primário, secundário, terciário e ali os decompositores finalizando, tá? Então, no caso aqui seria isso. As pirâmides de energia, ela vai medir a energia passada de cada nível. Bom, então seria isso. A aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre cadeia ecológica, a cadeia alimentar, sobre as pirâmides. A gente viu a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Agora eu quero que vocês façam os exercícios da aula 6, que estão na página 18 e 19, e os exercícios adicionais da página, do 14 ao 21. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através deste e-mail, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.